É, Boa noite, colegas. Boa noite, docente. Chamo-me Lourdes Jaime Cossa e vou apresentar a norma de contabilidade e relato financeiro 18, imparidade de ativos. Tenho como tópicos objetivo, âmbito, identificação de um ativo que pode estar em imparidade, valor de uso, mensuração do valor de uso, teste de imparidade, reconhecimento e mensuração, reversão de imparidade, dúvidas frequentes e casos práticos. Bem, esta norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos que uma entidade deve aplicar para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável e deve ser aplicada na contabilização por perdas de imparidade de todos os ativos, exceto de inventários, ativos resultantes de contratos de construção, ativos por impostos diferidos, ativos relativos a benefício dos empregados. Um ativo está em paridade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável e a entidade deve sempre avaliar, no fim de cada período contabilístico, se existe qualquer indicação de que um ativo pode estar em paridade. Se existir qualquer indicação, a entidade deve estimar a quantia recuperável do ativo. Valor de uso. O valor de uso é o valor presente que os fluxos de caixa estimados que se espera que surjam no uso continuado do ativo ou unidade geradora de caixa e da sua alienação no fim da sua vida útil. Mensuração da quantia recuperável. No cálculo do valor de uso, devemos ter em conta os seguintes elementos: estimativa do fluxo de caixa futuros de quantidade da entidade que a entidade espera receber do ativo. Expectativa acerca de possíveis variações na quantia no momento desses fluxos de caixa futuros. Teste de imparidade do ativo. Os testes de imparidade dos ativos são efetuados anualmente para determinados ativos ou apenas quando existirem indicações de imparidade para os demais. Tem ativos que obrigatoriamente terão de ser sujeitos a esses testes anuais de imparidade, como por exemplo o goodwill, ativos intangíveis que têm a vida útil indefinida e ativos intangíveis que ainda não estão prontas para serem usadas. Reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade. Conforme a norma 17, se e somente se o valor recuperável do ativo for inferior ao seu valor líquido contabilístico, o valor líquido contabilístico do ativo tem de ser reduzido ao seu valor recuperável, e essa redução é uma perda por imparidade do ativo. Reversão de uma perda por imparidade. Quando a data de cada relato exista algum indicador de que uma desvalorização reconhecida em anos anteriores relativamente a um ativo, excepto no goodwill, possa já existir ou tenha diminuído, deve estimar o seu valor recuperável e proceder os respectivos ajustamentos. E a contabilização que deve se fazer é a seguinte: se o valor do ativo não tiver sido reavaliado, temos que registrar como rendimento nas demonstrações financeiras. Se o ativo tiver sido reavaliado, devemos reconhecer como rendimento o montante de perdas reconhecidas em resultados no passado, e o remanescente ou, na ausência de reconhecimento de perdas no passado, é contabilizado no capital próprio. Dúvidas frequentes. Tenho de efetuar testes de imparidade anualmente para todos os ativos? Não. Apenas sou obrigado a efetuar testes de imparidade para goodwill
ativos intangíveis com vida útil indefinida e ativos intangíveis em curso. 2. Uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros? Sim, pode, exceto no que se refere ao goodwill, uma vez que a sua reversão corresponde ao goodwill gerado internamente. 3. Comprei um computador ontem por 700 meticais e hoje o seu preço de venda desceu para 600 meticais. Devo reconhecer uma perda por imparidade? Não, dado que, em princípio, o seu valor de uso mantém-se. Caso prático número 1. O valor de uso de uma máquina é de 300 e o seu valor realizável é de 200 e o seu valor líquido contabilístico é de 400. Existem excedentes de revalorização de 60 relacionada com essa máquina. 1. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso afirmativo, faça os lançamentos. Bem, primeiro, nós temos que calcular a imparidade, do ativo, que usamos esta fórmula, que é a imparidade igual ao valor contabilístico menos o valor de revalorização. Aqui vamos ter 400 menos 100 e teremos uma perda por imparidade de 100 meticais. E os lançamentos que devemos efetuar são os seguintes. Debitamos a conta excedentes de revalorização no valor de 60 meticais e a conta perdas por imparidade no valor de 40. Em contrapartida, creditamos a conta imparidade acumulada de investimento capital próprio no valor de 100 meticais, isto pela imparidade do ativo. Caso prático número 2. No exercício seguinte, a máquina referida no exercício anterior apresenta um valor de uso de 500 meticais, um valor realizável de 200 meticais e um valor líquido contabilístico de 270 meticais. Verifique se existe perda por imparidade ou reversão de perda por imparidade e, no caso afirmativo, proponha os lançamentos contabilísticos aplicáveis, sabendo que caso não tivesse ocorrido a perda por imparidade, a amortização teria sido de 40 meticais. Bem, neste caso, temos uma perda por imparidade. Caso não tivesse sido reconhecida a perda por imparidade, o valor líquido contabilístico da máquina seria de 360, que é o valor contabilístico, que é equivalente ao valor contabilístico menos o valor da amortização. Assim sendo, o valor recuperável é de 500. Devemos reverter a perda por imparidade reconhecida no ano anterior pelo montante de 90 meticais. Os lançamentos a efetuar são esses. Debitamos a conta 392 em paridade acumulada de investimentos de capital e no valor de 90 meticais e creditamos a conta excedentes de revalorização de ativos tangíveis, outros excessos antes de impostos diferidos, no valor de 50 meticais. Acreditar também a conta 5413, reversões do período por perdas por imparidade dos ativos tangíveis, no valor de 40 meticais. Obrigada pela atenção dispensada.